Olá, no dia 9 de março, uma armada saiu de Lisboa e, no meio do caminho, descobriu o Brasil. Um livro publicado em Londres fundou as bases do capitalismo moderno. A maior operação de bombardeio aéreo da história destruiu Tóquio em apenas uma noite. E uma boneca loira que foi apresentada ao mundo e virou ícone cultural. E isso tudo num único dia. A história começa em 1500, num 9 de março histórico para o Brasil. Nesse dia, uma armada de 13 naus e aproximadamente 1.500 homens, comandada por Pedro Álvares Cabral, zarpou do porto de Lisboa com destino oficial à cidade de Calicut, na Índia. A missão era estabelecer relações comerciais com os reis do Oriente, seguindo o caminho aberto por Vasco da Gama 2 anos antes. Mas Atlântico Sul tinha outros planos. Ou talvez Cabral soubesse exatamente o que estava fazendo, como sugerem alguns historiadores. Ao cruzar o Atlântico, a frota desviou da rota conhecida e no dia 22 de abril de 1500 avistou terra. Era o Brasil. Cabral desembarcou, fincou a cruz, realizou uma missa e batizou o local de Ilha de Veracruz. A partida daquela armada, no 9 de março, foi o ponto de partida de uma história que mudaria um continente inteiro. Hoje, mais de 500 anos depois, o país que nasceu daquele desvio tem mais de 210 milhões de habitantes e é a maior nação da América do Sul. Avançamos 276 anos no calendário e chegamos a Londres, em 1776. No 9 de março, o economista escocês Adam Smith publicava a primeira edição de A Riqueza das Nações, obra considerada a pedra fundadora da economia política moderna. No livro, Smith desafiou a ideia então dominante de que a riqueza de uma nação vinha do acúmulo de ouro e prata. Em vez disso, ele argumentou que a verdadeira fonte de prosperidade era a produtividade do trabalho humano e o livre funcionamento dos mercados. Conceitos como a mão invisível do mercado, a ideia de que os indivíduos, ao buscarem seus interesses próprios, acabavam beneficiando a sociedade como um todo, e a divisão do trabalho foram apresentados ali de forma sistemática pela primeira vez. A obra influenciou economistas, governos e políticas públicas por mais de 2 séculos. Até hoje, é leitura obrigatória nas principais faculdades de economia do mundo. Mas esse dia guarda uma das páginas mais sombrias da Segunda Guerra Mundial, e um lançamento que marcou gerações inteiras pelo mundo afora. Era a madrugada de 9 de março de 1945 e a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha terminado. Nessa noite, as forças americanas lançaram sobre Tóquio a Operação Meeting House, o ataque aéreo mais devastador da história da humanidade. Mais de 300 bombardeiros B-29 sobrevoaram a capital japonesa e despejaram toneladas de bombas incendiárias sobre a cidade. Tóquio era construída em grande parte com madeira e foi consumida pelas chamas. Em uma única noite, estimativas apontam que entre 80 mil e 100 mil pessoas morreram. Cerca de 16 quilômetros quadrados da cidade foram destruídos e mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem teto. Para se ter dimensão, a Operação Meeting House foi mais destrutiva em termos de vidas humanas do que cada uma das bombas atômicas lançadas posteriormente sobre Hiroshima e Nagasaki. 5 meses depois, o Japão se rendia e a guerra terminava. E para fechar com uma nota bem diferente, vamos dar um salto para Nova York em 1959. No 9 de março, a empresária Ruth Handler apresentou ao mundo, na Feira Internacional de Brinquedos de Nova York, uma boneca diferente de tudo que existia até então, a Barbie. Foi o nome completo de Barbara Millicent Roberts. Ela era a primeira boneca adulta do mercado de brinquedos americano. Até ali, todos os bonecos infantis eram bebês ou crianças. A ideia surgiu quando Ruth percebeu que sua própria filha adorava criar histórias com recortes de papel representando mulheres adultas. Ela comprou na Europa uma boneca alemã chamada Bild Lilly, adaptou o conceito e contratou um designer de moda para criar o guarda-roupa. A boneca foi inicialmente recebida com ceticismo tanto dentro da empresa quanto pelo mercado varejista, mas foi um sucesso estrondoso com as crianças. Mais de 300 mil unidades foram vendidas só no primeiro ano. Hoje, mais de 65 anos depois, a Barbie segue sendo um dos maiores ícones culturais do planeta, e já até virou filme com recorde de bilheteria. Da Armada de Cabral que zarpou rumo ao Brasil, a Barbie na vitrine das lojas, passando pela fundação do capitalismo moderno e pela tragédia de Tóquio. O dia 9 de março é enorme. Amanhã tem mais história por aqui.